Olá, eu sou o professor Valtencir Zuccolotto e esse é o nosso curso de formação de pesquisadores e escrita científica de alto impacto. Eu sou professor titular no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, em São Carlos, onde coordeno o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia. A gente vai falar um pouco mais rapidamente no final dessa apresentação sobre minhas áreas de pesquisa. Nessas áreas mais didáticas, digamos assim, tenho atuado há muitos anos, há mais de 18 anos, preparando e ministrando cursos, mini-cursos e palestras sobre escrita científica, né? Escrita de artigos científicos de alto impacto. Já atuei como editor associado de revistas internacionais. Atualmente sou editor de uma série de livros da Springer Nature. Essa série de livros se chama Nanomedicine and Toxicology. E atuo também como editor-chefe de especialidades na revista Frontiers e Sensors, na especialidade. Atualmente também sou presidente da comissão do portal da escrita científica da USP de São Carlos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, passar esses 3 dias falando sobre escrita científica. E antes da gente começar, preciso fazer um agradecimento a toda a comissão organizadora do evento, ao professor Luciano e toda a sua equipe. Muitíssimo obrigado por esse convite. É um grande prazer participar desse evento. Então, vamos lá. Bom, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre a importância de se fazer ciência de alto impacto, alguns aspectos da vida do cientista que eu acho que vale muito a pena a gente conversar um pouquinho, o papel das ideias e da criatividade, e a gente começa, já nessa primeira aula, a falar de estrutura de artigos científicos, na aula de hoje, falando sobre títulos e autoria, tá bom? Então, vamos lá, começando. Eu sempre gosto de começar esses cursos falando da vida do cientista, né? Então, é sempre importante lembrar que a carreira de cientista, de pesquisador, é uma carreira extremamente gratificante, tá? Por vários motivos. Mas tem 2 que eu gosto sempre de ressaltar. O primeiro deles é que é uma profissão na qual a gente tem flexibilidade para trabalhar em temas que a gente gosta. Principalmente no Brasil, onde a grande maioria dos cientistas está contratada nas universidades, né? Essa flexibilidade de escolher qual área você gosta, quais sub-áreas de pesquisa te atraem mais, isso te dá um grande prazer. E trabalhar no que gosta faz toda a diferença. Claro, né? Para aqueles cientistas trabalhando nos institutos de pesquisa, essa flexibilidade pode não ser tão grande, mas ainda eu acredito que seja bastante flexível. Então, isso é uma coisa a se considerar. O segundo ponto importante da carreira de cientista é que é uma carreira cujos resultados do seu trabalho podem ser rapidamente aplicados para o bem-estar do próximo. Isso é uma coisa muitíssimo importante, né? Bom, é lógico que tem outras profissões com essa mesma prerrogativa, né? A gente viu durante a pandemia todos esses heróis, essas heroínas aí das áreas de saúde, né, na frente de combate, são profissões também, né, muito gratificantes. Mas, é lógico, né, esses profissionais da saúde, na maioria das vezes, estavam ali levando avanços da ciência, né? Como é o caso das vacinas, por exemplo, certo? Então, esse é um ponto também muito importante. Ou seja, se você tem inclinação, se você gosta dessa vida de cientista, se você gosta de ciência, né, siga em frente, nutra, né, essa inclinação que você tem, porque eu acho que vale muito a pena. Se você faz graduação, já pode começar a tomar contato com o método científico já durante a graduação, fazendo um trabalho de iniciação científica. Se você já está em processo de formação de científico, no seu mestrado, no seu doutorado, siga em frente, né? Depois tem o pós-doutoramento também, você não vai se arrepender. Precisamos de bons cientistas, né, no nosso país. E, para ser cientista, eu acho que as principais características que um indivíduo ou uma pessoa precisa ter são curiosidade e criatividade, né? São características importantíssimas para a vida, né, e para a performance, para a boa performance na carreira de um cientista. E veja que não são características que a gente tem que lutar muito para adquirir, porque, afinal de contas, são características inerentes do ser humano, né? Nós nascemos curiosos e criativos, certo? O que a gente tem que fazer, com muito cuidado, principalmente na nossa pós-graduação, é estarmos atentos para que os alunos não percam essas características
na sua pós-graduação, né? No seu mestrado, no seu doutorado. E isso a gente vê com uma certa frequência. Os nossos alunos de pós-graduação, claro, tem todos os motivos do mundo para estarem preocupados com a questão de bolsas, com a questão de competitividade muito grande por bolsa. Os grupos de pesquisa podem ser muito competitivos, ou incertezas sobre o futuro, se vai ter emprego, se vai ter uma posição na universidade, não. Todas essas são situações que acabam gerando muita ansiedade nos nossos alunos, né? Então, né, bastante plausível, né? A gente entende que todas essas preocupações são bastante pertinentes, mas a gente tem que estar atento para que isso não atrapalhe sua performance, não ofusque a sua curiosidade e criatividade. A gente tem que manter os nossos alunos de pós-graduação, principalmente nossos pós-docs também, sempre muito animados para que eles estejam inseridos num bom sistema de pós-graduação, num bom sistema de pós-doutoramento, e que consigam obter sua melhor performance, né? Isso é muito importante. E estar animado, estar alegre fazendo pesquisa, faz toda a diferença. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Se você anda desanimado no seu mestrado, doutorado, no seu pós-doc, tente resgatar aquela alegria de fazer pesquisa, aquela alegria de fazer ciência. Isso é muito importante, certo? Então, esse profissional é o cientista, tá? Então, eu recomendo que aqueles que têm uma inclinação pela ciência que continuem nesse caminho que vale muito a pena, certo? Muito bem. Muitos de vocês estão aqui fisgados pelo tema escrita científica, né? Artigo científico. Então, a gente começa a falar disso. E eu começo aqui mostrando um ciclo virtuoso, digamos assim. Então, veja que interessante. Ó. Vocês têm interesse em escrever e publicar bons artigos científicos. Mas a primeira coisa a lembrar é que não existe artigo científico de alto impacto sem antes você ter feito ciência ousada e de alto impacto, ciência de alto nível. E isso é importante, que a gente se preocupe sempre em fazer a melhor ciência que a gente pode naquele momento, seja na minha iniciação científica, mestrado, doutorado, no meu pós-doc, principalmente, certo? Então, esse é um ponto importante. Não dá para fazer mais do mesmo. Eu preciso conhecer minha área de pesquisa, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Preciso saber onde está a fronteira do conhecimento, que a gente vai chamar de estado da arte. Porque assim eu consigo, né, buscar avançar essa fronteira do conhecimento com uma ciência ousada, de alto nível, assumindo alguns riscos, né, porque quanto mais alto nível é a ciência que eu faço, lógico, maior é o risco daquilo não dar certo. Tá? E é assim mesmo. Mas veja, olha que interessante. Por outro lado, não dá para fazer ciência ousada de alto nível sem a capacidade de ter ideias ousadas e de alto nível, certo? Então, a capacidade de gerar ideias é fundamental na vida de um cientista. Um cientista que perdeu a capacidade de ter ideias sobre a sua área de pesquisa, ele não é mais um cientista. Ele pode continuar sendo excelente professor, chefe de departamento, reitor e assim por diante, mas a sua performance como cientista está comprometida. Olha que interessante como o ciclo se fecha. Não dá para ter ideias ousadas, de alto nível, sem curiosidade e criatividade. Então, curiosidade e criatividade está na base da vida do cientista. Pensem nisso, porque isso realmente é muito importante, pessoal. E não sou só eu que falo da necessidade de fazer ciências ousadas, ciência de alto nível. Né? Olha aqui um pedacinho do edital do CNPq, o edital do Ministério da Saúde, na verdade, via CNPq. Isso aqui acho que é de 2020, né? É no edital para projetos de pesquisa na área de terapias avançadas contra o câncer. Inclusive, o nosso grupo de pesquisa que aplicou e ganhamos um projeto nessa área. Mas lá no meio do edital, o CNPq, do edital do CNPq estava escrito assim: para todas as linhas de chamada, é desejável que as propostas tragam soluções audaciosas e diferenciadas. Então, veja, o CNPq está chamando, está pedindo pesquisas audaciosas. Há alguns anos a gente teve um edital para os CEPIDs, na FAPESP, que é a nossa agência de fomento aqui no estado de São Paulo. Os CEPIDs são os maiores projetos que a FAPESP financia, de longo prazo. E lá no meio do edital estava escrito assim: os CEPIDs devem realizar pesquisas ousadas e de excelência. Então, veja, a FAPESP pedindo pesquisas ousadas, CNPq usando a palavra audaciosa. Então, está claro que a gente tem que se preocupar cada vez mais em fazer pesquisa de alto nível, pesquisa na fronteira do conhecimento. Isso é importante. Tá? É importante que nossos alunos de mestrado, doutorado, principalmente os pós-doc, estejam atentos
aos seus projetos de pesquisa, né, em sintonia com os seus orientadoras, supervisores, né, para que busquem trabalhar na fronteira do conhecimento. Certo? Claro, a gente entende, a gente vive, né, no mundo real. Não é todo dia que a gente consegue publicar grandes artigos nas grandes revistas. Claro que não, né? Mas o importante é que você fique sempre com essa preocupação, ou seja, nunca se acomode. Fique com essa preocupação. Será que eu estou realmente fazendo pesquisa, a melhor pesquisa que eu posso nesse momento, nessa minha área, nessa minha sub-área? Esse é um fator muito importante, né? Muitas vezes a gente passa anos fazendo um trabalho científico, escreve um artigo, submete para a revista e tem muita dificuldade em publicar, né? Tem muitas rejeições de várias revistas e isso acaba desanimando muito. Então, veja, tudo começa lá atrás, na ideia do projeto de pesquisa. E isso é muito importante, tá bom? Então, pensem nisso, por favor. Tá? E nesse slide agora, eu vou passar aqui algumas dicas, na verdade, são muito simples e algumas são muito óbvias, né? Sobre como ter boas ideias, como a gente pode começar a treinar essa nossa capacidade de ter boas ideias. Né? Então, olha que interessante, ó. Quem faz pesquisa é gente. Então, eu preciso conhecer as pessoas que trabalham nessas áreas próximas a mim. Quais são os grandes grupos de pesquisa, os grandes nomes do Brasil, do exterior? Acompanhe esses grupos, né? Pelas suas páginas, pelas redes sociais. Você pode entender, por exemplo, olha, aquele grupo lá dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Ásia, o ano passado publicou 20 artigos nessas áreas que eu trabalho. Em quais revistas foram publicados? Quais os problemas que eles estão atacando? Quais estratégias eles estão usando para solucionar esses problemas, né? Então, quando você começa a olhar quais problemas esses grupos estão atacando, você começa, né, a formar um mapa mental do que é importante na sua área, certo? Você começa a ter acesso à fronteira do conhecimento nessa sua área, desde que sejam bons grupos de pesquisa, obviamente, né? Quais são as principais revistas científicas na sua área? Olha, a gente busca avanços nas nossas áreas, nas revistas científicas. Se eu não conheço quais são as revistas científicas importantes na minha área, onde eu vou buscar? Como é que eu vou saber, o que é importante na minha área? Então, a gente precisa saber disso. Tá? Isso tem tudo a ver com essa segunda dica, revisões bibliográficas. Eu preciso, né, ficar atento ao que aparece de novo nas minhas áreas de pesquisa, sempre. Certo? Então, nessas nossas áreas, digamos, exatas, engenharias, biomédicas, os avanços nesse momento que a gente vive são muito rápidos. Não dá para passar um ano sem fazer revisão bibliográfica. Tá? Então, sei lá, a cada 30, 40 dias, faça uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática, bem feita, e tenha acesso ao que está acontecendo no FAR. Né? Mas não adianta nada ter um monte de artigos também em PDF no seu computador se você não dá uma olhada, se você não lê, se você não tenta entender o que eles estão fazendo. Então, estude esses artigos, formule perguntas, converse com o seu orientador, supervisor, tá? Tente ter ideias sobre o que fazer, teste essas ideias. Isso é muito importante. E uma coisa muito importante que muitas vezes nos falta. Ache um tempo para que essas ideias fluam, certo? Do seu cérebro, da sua mente para o papel. Pare aí durante 10 minutos, uma vez por semana, por exemplo, com um papel, uma folha de papel em branco, uma caneta na mão, né? Longe do celular. E tenta botar ali algumas ideias no papel. E teste essas ideias. Esse é um exercício muito importante. Tá bom, pessoal? Então, pensem nisso, tá? Ou seja, é importante que a gente esteja up-to-date com a nossa área, é importante que a gente conheça o que está sendo feito na nossa área de pesquisa a cada instante. Como que eu faço isso? Revisão bibliográfica, tendo acesso aos principais trabalhos, né, nas principais revistas científicas que estão sendo publicadas na minha área, olhando esses artigos, estudando, entendendo, né, conhecendo as pessoas por trás desses artigos, seus grupos de pesquisa, e com isso eu começo a ter um mapa, né, do que a gente chama de estado da arte. A partir daí é que eu vou começar a me esforçar para tentar fazer avançar essa fronteira de conhecimento. Tá bom? Esse é um aspecto muito importante. Tenha sempre essa preocupação durante toda a sua carreira. Isso é muito importante. Então, o processo científico seria mais ou menos isso. Um roadmap, né, seria mais ou menos isso. Ó, tudo surge no intelecto. Se vocês lembrarem, olha que coisa interessante, né? Todo o artigo científico que existe, todo o avanço científico e tecnológico que nós temos hoje, tudo isso nasceu em algum momento na cabeça de alguém. Daí a importância de ter boas ideias. Tá? Isso é muito importante. Essas ideias vão tomar forma física pela primeira vez num tal de projeto de pesquisa, certo?
é muito importante a gente cuidar desse documento. Com o projeto de pesquisa, a gente vai implementar as pesquisas, e aí cada área tem seu modus operandi, né? Aqui entram as disciplinas de metodologia científica. Você vai ter resultados, são aqueles que você esperava, ou, na maioria das vezes, não são aqueles que você esperava. Você pode voltar, modificar sua ideia, seu projeto original, o processo é retroalimentado, surgem novas ideias. O importante é que, no final, você tenha um output. Esse output é o quê? É a sua dissertação, sua tese, seu artigo, sua patente, um produto, um processo, ou tudo isso, né? Agora, o importante é lembrar que, além da capacidade de ter ideias, é muito importante que, né, que a gente tenha um segundo aspecto que está escondido atrás de todo esse organograma aqui. Ó. O que é, pessoal? Trabalho, força de vontade. Tá? Então, colocar energia, colocar esforço nisso é fundamental. Lembrem, hein? Nada de bom vem na sua vida sem esforço. Esse é um ponto muito importante. Tá? E com pesquisa científica não vai ser diferente. Tá bom? Então, a capacidade de ter boas ideias e trabalho, esforço, dedicação, né, são aí fatores importantíssimos para a boa performance na sua pós-graduação, no seu pós-doc, na sua vida profissional, na sua carreira científica. Tá bom? Muito bem. Agora a gente começa a funilar um pouco mais, né, para a área de escrita científica propriamente dita. Eu sempre gosto de começar essa segunda parte da apresentação, né, reforçando, né, essa pergunta. Por que nós publicamos artigos? Por que um cientista publica artigos? Né? Muitos de vocês que me ouvem agora estão escrevendo artigos científicos, já publicaram artigos científicos, um, dois, ou vários artigos científicos, né? Isso é muito bom. Mas é sempre bom a gente entender, especialmente quem está começando agora, nossos alunos de graduação, ou os que estão começando na pós-graduação, né? Por que é que nós publicamos artigos? Porque publicar artigo científico dá muito trabalho. E muitas vezes dá muito desgosto também. A gente passa, sem contar toda a parte do trabalho em si, né? Conseguindo os resultados ali que mostram um avanço científico. O que vem depois, toda a parte de escrita, submissão, você mandou para várias revistas, por exemplo, né? Não simultaneamente, obviamente, mas você mandou para uma revista, foi rejeitado, mandou para outra revista, foi rejeitado também. Isso é muito comum, né? Isso acontece. Então, a gente acaba submetendo para várias revistas, né? Até que seja publicado. Isso é bastante comum. Não simultaneamente, obviamente. A gente manda para uma revista de cada vez, tá? Mas quando é rejeitado, a gente pode submeter para outra revista, certo? Isso tudo gera muita ansiedade, muito desgosto às vezes, porque às vezes podem vir críticas muito ácidas, né? Até que no final a gente consegue publicar nosso artigo, o que nos dá uma grande alegria, uma grande gratificação. Mas então, por que a gente publica? Por que a gente passa por esse processo, né? Muitas vezes daí penoso, agonizante, né? Será que a atividade fim do cientista é publicar artigo? Pela publicação em si? Claro que não, certo? Seria muito pouco nobre se nosso objetivo profissional, se nossa atividade fim era só a publicação. Não é. Então, vamos responder essa pergunta com outra pergunta. O que é que sim possível? O que é fazer ciência? Então, vamos lá. A partir fazer ciência, falando da maneira mais simples possível, a partir de uma pergunta, uma hipótese, uma curiosidade, a gente aplica um conjunto de procedimentos ordenados pela lógica, que a gente vai chamar de método científico. E depois, se essa pergunta, curiosidade, hipótese se confirmar, a gente tem um avanço científico. Na prática, como que acontece isso? Então, imagina que eu tenho aqui no meu grupo de pesquisa um aluno, uma aluna, que descobriu que uma molécula que cura, né, 90% dos casos de câncer de mama. Ora, é um grande avanço, tá? É uma coisa muitíssimo importante. Mas, enquanto está no meu laboratório, não é um avanço ainda, porque só eu e o aluno, a aluna, é que conhecemos isso. Tá? Então, ainda não é um avanço científico, a área não conhece, a sociedade não conhece. Bom, tudo bem, mas aí o aluno ou aluna publica a sua tese, a sua dissertação em inglês, deixa disponível para o mundo todo. Quem quiser, está lá, todos os detalhes. Agora já é um avanço científico? Não necessariamente. Né? Por quê? Os cientistas não vão buscar avanço em tese. Né? A grande maioria dos cientistas não vai buscar os avanços científicos que estão ocorrendo na sua área nas teses ou dissertações. Nada impeça que eles façam. Nada impede que eles façam isso, obviamente. Tá? Mas, no sistema de publicações que a gente vive hoje, né, há exceções para algumas áreas, claro, mas a gente sabe que
para um grande resultado do grupo de pesquisa, do laboratório, nos dados experimentares, né? Chegar até o conhecimento dos pares e da sociedade, eu preciso de um veículo para fazer isso. Esse veículo é o artigo científico. Então, tá? Então, é claro, né? Em todos esses nossos cursos, a gente tenta deixar mais amplo possível, né, com validade para todas as áreas. É claro que tem algumas áreas, por exemplo, algumas áreas de humanas, onde esse documento não tem esse peso todo, tá? Claro que lá pode ser um documento relevante, pode ser um livro, uma monografia, um ensaio, e assim por diante, tá? Mas, é claro, em todas as grandes áreas existem grandes revistas e grandes artigos sendo publicados a cada instante, certo? Então, pessoal, qual a atividade fim da nossa profissão, do cientista, da carreira do cientista? É publicar artigos? Não. Atividade fim da vida da profissão de cientista, né, é trazer um avanço para a sua área de pesquisa. Só que, para trazer esse avanço, eu preciso do artigo científico. Então, esse é um ponto muito importante. É por isso que a gente publica artigos científicos. Então, está vendo que não dá para dissociar vida de cientista da escrita de artigos científicos. Então, esse é um ponto muito importante. Tá? É bom que fique claro para a gente. E é lógico, né? Tudo tem que ser considerado em função das áreas. Então, existem áreas que publicam muito mais do que outras no momento que a gente vive, né? No intervalo de tempo, digamos, certo? Então, sei lá, um grupo de pesquisa publicar, em uma determinada área, publicar 20 artigos por ano, né? É uma coisa bastante normal. Em outras áreas, publicar um, dois grandes artigos por ano também é bastante normal. Então, essa numerologia tem que ser olhada sempre com muito cuidado, respeitando as particularidades de cada área. Esse é um ponto muito importante. E sempre lembrando, né, o que a gente quer é qualidade nas publicações e não quantidade. Esse é um fator muito importante para a vida do cientista. Muito bem. Pessoal, não existe ciência sem comunicação, certo? A gente tem que comunicar os resultados que nós temos, tá? Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, certo? Está lá no Evangelho, tá? Ninguém tem um grande resultado no seu grupo de pesquisa para deixar dentro da gaveta. Então, né, ciência e comunicação andam juntos, tá? E tem dois níveis principais para os quais a gente comunica ciência, certo? Para os pares, para os outros cientistas, através das revistas científicas especializadas, e também para a sociedade, tá? Então, quando eu comunico para os pares, eu estou falando dos artigos científicos, e quando eu comunico para a sociedade, aí entra em cena o jornalismo científico. Eu preciso traduzir aquela informação para uma linguagem mais ampla, porque vai atingir um público bem mais amplo, tá? E é claro que esse segundo nível para a sociedade, talvez, em muitas situações, pode ser até mais relevante, mais importante, tá? Mas hoje a gente fala, nesse nosso curso, de comunicação para os pares, tá? E quando eu falo de comunicação científica para os pares, eu estou falando da escrita científica. Então, é importante que a gente olhe para a escrita científica como um gênero textual. Da mesma maneira que você tem poesia, romance, ficção, não ficção, você tem também a escrita científica. E é sempre muito bom, vale muito a pena, olhar para a escrita científica como gênero textual e conhecer suas principais características que a diferenciam dos outros gêneros, por exemplo. Isso pode ajudar muito no processo de escrita. É o que a gente vai ver agora. Algumas características importantes desse gênero da escrita científica. Então, vamos lá. Ó. Primeira característica importante, a audiência. Bom, claro que a audiência é importante para todo mundo que escreve, né? Mas na escrita científica tem uma particularidade. Antes de escrever, seria bom se eu soubesse quem vai ler. E como que isso acontece, né? Por uma situação muito interessante. Em todas as nossas áreas, há revistas que são muito específicas, que só publicam sobre aquela sub-área, sobre aquele nicho, né, de pesquisa, de conhecimento. E há revistas que publicam sobre aquele subtópico também, mas que publicam de vários outros subtópicos, ou outros tópicos de pesquisa, inclusive até de outras grandes áreas, né? Essas revistas mais gerais, de escopo mais amplo, vocês conhecem bem, né? Nature, Science e assim por diante, tá? E as revistas específicas, né? Vocês também conhecem as boas revistas aí das suas áreas. Muito bem. O que muda na escrita, no final das contas? Se eu decidir, junto com o meu orientador, que naquele momento, que aquele artigo
eu quero publicar numa revista bem específica, lembre, a audiência também é específica. São só os seus pares, a grande maioria da audiência são os seus pares, pessoas que trabalham nas mesmas áreas que você. Então, você não precisa usar texto, você não precisa combinar palavras para deixar claro para o leitor qual a sua área de pesquisa, por que essa área é tão importante, quais são as motivações, assim por diante. Porque o leitor conhece isso, ele espera nesses artigos, dessas revistas mais específicas, que o resultado seja mais rápido, né? Mais direto. Ao passo que, se eu for publicar numa revista de escopo mais amplo, aí sim eu preciso contextualizar o leitor, dizendo qual a minha área de pesquisa, por que ela é tão importante, quais são as motivações, os gargalos. Então, esses são aspectos importantes da escrita, né? Antes de eu começar a escrever, é bom já definir mais ou menos se vai para uma revista de escopo mais específico ou de escopo mais amplo, tá bom? Isso é importante. Segunda característica importante desse gênero, pessoal. Isso vale principalmente para as áreas nossas, aqui próximas, né, do tema desse nosso congresso, né? Áreas de exatas, engenharias, biomédicas, né? O texto de alto impacto, ele é claro e conciso, certo? Embora a questão de concisão não seja tão importante para algumas áreas, né, onde os textos são tradicionalmente mais longos, né, e a gente respeita todas as áreas, o curso aqui é para todas as áreas, né, mas para as áreas aqui de exatas, humanas e engenharias, o texto de impacto, ele é claro e conciso. Claro, todos os textos científicos têm que ser claros. O que é clareza? É a capacidade que nós temos de combinar palavras da melhor maneira possível, para transformar aquela mensagem científica que eu estou trazendo, né, na forma de palavras, para que chegue rápido no cérebro do leitor, para que essa imagem dessa mensagem científica seja formada rapidamente no cérebro do leitor. Isso é clareza. Então, imagina que você tem lá um gráfico no seu artigo, no seu manuscrito. 50 micromolar da substância tal mata 90% das células. Bom, a informação está aí. Uma vez que eu tenho essa informação, há diversas maneiras de combinar palavras para dizer a mesma coisa. Mas tem uma que vai ser mais rápida, mais rapidamente absorvida pelo cérebro do leitor. E, geralmente, essa maneira é a mais concisa. Não tem palavras sobrando, pessoal. O texto científico bem escrito é aquele que, se você tirar 2, 3 palavras, faz falta. Palavras, faz falta. Certo? E, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente vê o oposto, né? Quando eu vou editar, corrigir textos, né? A gente vai... Quanto mais palavras a gente tira, melhor fica. Então, cuidado com essa questão, tá? Clareza e concisão é muito importante. É o único gênero literário onde eu sou obrigado a citar outros autores, certo? Esse é o processo de citação e referenciamento. E é um gênero que não tem espaço para suspense, tá? Na primeira chance que você tiver, deixe claro no artigo, no manuscrito, qual o grande avanço que você está trazendo para a área. Isso é muito importante, tá? E com relação a isso, a gente já vai para o nosso próximo ponto aqui, dessa nossa aula de hoje, que é sobre estrutura de artigos científicos. Tá? No final dessas nossas aulas, eu vou deixar aqui alguns links, alguns sites onde você pode ter acesso ao curso completo e tudo mais, né? E eu vou deixar claro lá quais são os tópicos abordados nesses nossos cursos completos, toda a parte de estrutura de um artigo científico, toda a parte de linguagem dos artigos científicos, toda a parte de editoração e tudo mais. Nessas 3 aulas, a gente vai ver alguns aspectos mais importantes, mais relevantes, que é o que o tempo nos permite, né? Um curso completo, a gente já ministrei várias vezes, aí até 16, 18 horas, né? 2 dias ali de imersão. Tá? Depois vocês vão ter acesso aos links. Né? Então, nessa parte de estrutura que a gente começa hoje e termina na próxima aula, né? A gente começa falando sobre títulos. Né? Então, eu trago aqui uma figura, que é uma figura, não é minha, uma figura aqui da década de 80, bastante interessante, né? Fiz algumas adaptações, mas essa figura ilustra bem o que é um artigo científico. Tá? A primeira coisa que a gente vê com um artigo científico é um texto separado por partes, bom, nenhuma novidade até aqui. Mas a gente vê também, se você olhar essa escalinha, o que é mais óbvio são informações mais específicas. E o que está mais claro são informações mais gerais, né? A gente percebe que há 2 sessões, né, que têm um formato diferente, que trazem uma cintura para o artigo científico. Então, o artigo científico é um documento que tem cintura, e essa cintura vem do movimento do fluxo de ideias. E 2 sessões são importantes para dar esse movimento. Na introdução, a gente começa falando das informações gerais, mais amplas, aquelas que são importantes para você, mas também são importantes para toda a área.
E você vai, por exemplo, ao passar de um parágrafo para o outro, afunilando, até chegar no último parágrafo da introdução, e você vai mostrar o seu propósito, que era o objetivo do seu projeto, e que agora é o propósito, é o que você fez, né? O que você está trazendo nesse artigo. É bem específico. Nas conclusões, o movimento oposto. Eu começo chamando meus principais resultados, meu principal avanço, faço uma breve discussão, interpretação novamente, e mostro, termino a sessão de conclusões falando como que ele contribui para a grande área, ou para outras áreas, né? Então, eu volto para as informações gerais. Certo? Mas a gente vai falar disso na próxima aula. Certo? Hoje a gente começa com títulos. Muito bem. Então, vamos falar sobre títulos. É claro, né? Muitos de vocês que nos acompanham estão lendo artigos científicos, já estão tendo contato com vários títulos de artigos científicos, muitos já estão publicando artigos científicos, então já estão produzindo bons títulos para os seus artigos científicos. Então, tem coisas que são óbvias, tem coisas que a gente já sabe, né? Ninguém precisa ficar falando. Um título tem que ser claro, conciso, trazer palavras-chave, né? Isso a gente já conhece muito bem, né? Por exemplo, ninguém precisa ler esse título aqui para saber que ele não é muito bom, né? Ele é muito grande, certo? Então, aqui o tamanho é um problema. Mas o que eu quero nesse nosso curso, nessa nossa aula aqui, é trazer uma informação, né, relevante, que talvez para muitos pode ser uma novidade, né? Uma informação nova, uma estrutura sugerida de títulos que eu acho que vale muito a pena a gente olhar para os nossos próximos artigos, tá bom? Então, vamos começar a analisar aqui alguns artigos da literatura, tá? Alguns títulos específicos, né? E sempre quando o texto não é meu, né? Eu trago aqui a referência de onde veio esse texto, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse título que está em tela aqui, ó. The Factor for Land Use and the Cost of Drinking Water Supply. Espaço Econometric Analysis. Vamos analisar esse título. Ele é muito longo? Não. Ele tem um tamanho bom. Ele é muito geral ou é muito específico, digamos, né? Olha, ele é específico, né? Pelo título, eu consigo saber em qual área os autores trabalham e consigo até saber que metodologia eles usaram, certo? Então, eu acho que é um bom título, tá? E é mesmo, é um bom título, tá? Mas eu quero fazer uma outra pergunta agora. Pelo título, dá para saber qual foi o resultado da pesquisa desses cientistas? Analisem com calma. Vê se tem alguma coisa se referindo a resultados no título. Não, né? Seria bom se tivesse, seria bom se no título já aparecesse o resultado das pesquisas, né? E sempre quando a gente faz essa pergunta, muitas pessoas que ainda não viram esse tipo de estrutura podem achar estranho, né? Mas a resposta é sim, é interessante. A gente tem visto cada vez mais em grandes revistas, né, os autores trazendo essa estratégia. E é isso que a gente vai ver agora. E essa é a dica que eu quero deixar para vocês, tá bom? Dessa estratégia de títulos trazendo já o principal resultado, o principal avanço das suas pesquisas. Aqui tem um título inventado, né? Vamos ler aqui em português. Ó. Nanocomplexos de metal polímero induz a regressão espontânea de tumores de pulmão. Ora, olha que interessante. Como que o autor pode afirmar que esses nanocomplexos induzem a regressão espontânea desses tumores, se esse não é o resultado da pesquisa deles? É claro que é. E outra coisa mais importante ainda, para esse resultado, né, aparecer aqui no título, é porque é o principal resultado. Certo? Então, é uma estratégia que vale muito a pena. Eu recomendo bastante que a gente, sempre que possível, tente usar essa estratégia. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Uma pessoa da sua área de pesquisa, né, que conheça bem sua área de pesquisa, quando pega seu artigo na mão, identifica já no título um grande resultado, ele vai ter interesse em ler seu artigo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, artigo da Nature 2012. Ó. NLRP6 negatively regulates the innate immunity and host defense against bacterial pathogens. Há claramente um resultado sendo expresso aqui no título, certo? Vamos continuar? PNAS, 2015, né? Essa revista Proceedings of the National Academy of Science, muito importante. Ocean Drive Thin enhances the iceberg cover e retreat on Antarctic ice shelves. Há um resultado sendo expresso já no título, né? PNAS novamente, ó. Se vocês olharem aqui no título, vocês vão ver que claramente tem um resultado sendo expresso, certo? Aqui também, né? Da mesma revista PNAS, mas era biomédicas, né? Allosteric MEK inhibitors act on BRAF MEK complex to block MEK activation. Ou seja, o autor está colocando já o seu principal avanço, os seus principais resultados no título.
essa é uma estratégia muito interessante. E para vocês terem noção do quanto isso é interessante, né? Há alguns anos preparando cursos aqui específicos em algumas áreas médicas, né? Eu, né, notei, então, numa revista, num fascículo dessa revista PNS, né? Só para vocês terem como exemplo, né? Procedures of the National Academy of Science, nesse fascículo aqui, né, de setembro de 2021, essa revista publica em várias áreas. Aí tem uma seção lá de Biological Science. Essa seção desse fascículo tinha 51 artigos publicados. Desses 51 artigos, 24 já traziam o título já traziam resultado no título. Então, é uma estratégia que eu considero bastante interessante e que vale a pena a gente pensar sobre utilizar isso para os nossos próximos artigos. Como que os autores estão colocando esses resultados aqui no título? Então, veja, os autores estão colocando o título como uma afirmação. E tem uma ação embutida, alguma coisa está acontecendo. Claro, a principal palavra de uma ação é o verbo. Então, o verbo é a principal palavra a ser cuidadosamente escolhida aqui, ó. Block, tá? Regulates, tá aqui, ó. Enhances, tá? Induce, regulates. Então, como que a gente vai fazer para colocar o nosso principal resultado, o nosso principal avanço já no título? Vou colocar uma afirmação, né? E alguma coisa está acontecendo, alguma coisa leva a isso, alguma coisa aumenta a eficácia, eficiência, assim por diante. Escolho adequadamente o verbo e coloco aí o meu principal resultado. Então, isso com o treino vai ficar mais simples, né? Pensem nisso porque vale muito a pena. Eu acho que é uma estratégia muito interessante. Esse pode começar sendo um grande diferencial para o seu artigo quando ele chega na mão do editor. O editor vai dar aquela primeira olhada, né? Vai tomar decisões, se vai para incluir, se não vai, e assim por diante. A gente vai falar sobre o processo editorial na nossa terceira aula, tá bom? Então, é isso que eu tinha a falar sobre títulos. Eu acho que vale muito a pena a gente ficar atento a essa questão de títulos. Bons títulos, sempre que possível, né? Eu acho que é uma coisa nova, bastante interessante, relativamente nova, bastante interessante trazer bons resultados já no título, tá bom? Muito bem. Outros aspectos aqui, né? Sobre título. Muitas vezes a gente tem aí um costume, né? A gente usa certas muletas linguísticas, né? A gente sempre coloca expressões, né? Nos títulos. Analise bem os títulos que você está escrevendo, né? Porque às vezes há expressões que a gente sempre usa, né? A report of a case, a study of, the treatment of, alguma coisa, que talvez não esteja adicionando nada de informação para o seu título. Talvez seja só mesmo uma muleta que a gente usa. Então, sempre analise seus títulos para ver se eles estão claros e concisos. Então, isso é muito importante. E já caminhando aqui para a última parte dessa nossa aula, vamos falar de questões de autoria, né? As questões de autoria são muito importantes, né? Porque é uma intersecção aí que tem, né, na escrita científica com a parte de ética e pesquisa. E, e é sempre bom lembrar, né, que um dos principais órgãos aí, que tem algumas normas ou normativas, né, sobre questões de autoria, é esse International Committee on Medical Journal Editor. Tá? Eu recomendo que todos deem uma olhadinha, se tiverem curiosidade. E é um órgão aqui internacional, né, que tem algumas recomendações, né, para que os autores tenham cuidado sobre essa questão de autoria, certo? Veja, não é incomum a gente encontrar vários artigos na literatura com um único autor. Claro que não. Não é incomum também, embora talvez seja, né, do nosso dia a dia, né, dependendo da área que você trabalha, encontrar artigos com centenas ou até milhares de autores. Isso é comum para algumas áreas do conhecimento, onde se trabalha com grandes consórcios de grupos de pesquisa, certo? Não há nenhum problema nisso. Né? No nosso dia a dia, né, digamos, é muito mais comum a gente ver artigos com 3, 5, 8 autores, isso é bastante comum. A grande dúvida é, quem que eu coloco como autor ou coautor do meu artigo científico? Será que todo mundo que participou de alguma forma do trabalho é necessariamente o autor? Ou eu só coloco o nome dele nos agradecimentos? Né? Então, há algumas sugestões, né, aqui desse comitê que vale muito a pena a gente olhar, certo? Então, tem 4 recomendações, por exemplo, né, para a gente definir quem são autores e quem não são os autores, tá? Vale a pena depois você dar uma olhadinha. Então, veja, esse comitê recomenda que, para ser considerado autor, coautor do trabalho, né, a pessoa tem que ter dado uma contribuição substancial no conceito, no design, na aquisição, análise, interpretação de dados e ter participado do processo de escrita, da revisão, né,
e também ter aprovado a versão final, que vai ser submetida, certo? E está em acordo, né, com todos os aspectos aí importantes do trabalho, certo? Então, esses são aqui 4 recomendações, 4 instâncias, né, digamos, pelos quais um autor que seria incluído, uma pessoa que seria incluída como autor, né, deveria ter participado de um trabalho científico, certo? Isso é muito importante, é bom que todo mundo conheça para que a gente não cometa aí alguns equívocos, né? Por exemplo, pessoas que não deveriam, né, ser consideradas como coautores, sejam incorporados como coautores, e o oposto também, né, o outro lado também. Pessoas que deveriam ser colocadas como coautores ou coautoras e que não foram, né, colocados aí no nosso artigo como coautores ou coautores. Então, é sempre bom que a gente tenha um pouco de conhecimento, né, sobre esses aspectos. Se você é aluno de pós-graduação, pós-doc, sempre discuta isso com seus orientadores, orientadoras, supervisores ou supervisoras, que eu acho que vale muito a pena, né? Isso é muito importante. E eu sempre trago aqui, né, uma informação que também nos ajuda muito sobre essa questão de autoria. Se você está indeciso sobre uma situação, um pesquisador que deve entrar ou não como coautor ou coautora, sempre lembra, né? Isso aqui não é uma regra, né? Porque tem várias exceções, mas isso pode ajudar, né? Por exemplo, lembre que para ser considerado um autor ou coautor, aquela pessoa deveria, em algum momento, em alguma instância, ser capaz de defender aquele trabalho, de apresentar e defender aquele trabalho, certo? Não, talvez, com todo o conhecimento do primeiro autor, obviamente, né? Mas em alguma instância. Claro, isso não é uma regra, pode ter exceções, tá? Mas partindo daqui, pode começar a te ajudar a identificar todas aquelas pessoas que participaram de alguma forma do trabalho, se são autores ou não, são coautores ou não. E aí, junto, então, com as recomendações do Comitê Internacional de Editores de Jornais da Área Médica, que a gente viu no slide anterior, isso pode te ajudar a ter uma definição bem clara, específica, e bem pertinente de quem são os autores e coautores do seu trabalho. Então, sempre discuta com o seu orientador, com o seu supervisor. Isso é muito importante, esse cuidado, né, para a gente saber realmente atribuir adequadamente a autoria, coautoria dos nossos artigos científicos. Certo? Isso é muito importante. Muito bem. Então, a gente termina por aqui essa nossa primeira aula. Como falei, né, eu vou passar aqui para vocês alguns links, alguns sites de onde vocês podem encontrar o curso completo, né? E essa é a nossa plataforma, que já está na hora dos anos, né? zucoescrita.com, né? Acessem, divulguem, agradeceria se você divulgassem para os seus pares, né? Para os seus colegas, nas suas redes sociais. É um curso online, apostilado, as apostilas são para todas as grandes áreas, então você vai encontrar aqui apostilas muito próximas das suas áreas de estudo, certo? E é um curso também que tem um certificado de participação de curso pela internet, e é um curso que, no momento, está totalmente gratuito. A gente ainda não sabe por quanto tempo esse curso vai estar gratuito, mas acesse, né? Esse é um outline do curso completo, então tem uma parte grande de estrutura, onde a gente vai fazer uma análise de cada uma das seções de um artigo científico, vai aprender a escrever cada uma das seções de um artigo científico. Depois tem uma parte de linguagem do curso que eu gosto muito, isso tem sido implementado ao longo de todos esses anos, né? Sido otimizado. E é uma parte bastante interessante do curso, onde eu falo de linguagem, aspectos de linguagem, né? Na hora de combinar palavras para o seu texto científico. Quais são os problemas, os principais problemas que a gente enfrenta, tá? E como resolvê-los. Então, isso é muito importante. Tá? E no final tem uma parte de editoração, que acontece com o seu manuscrito depois que ele sai da sua mão. Conhecer toda essa dinâmica editorial é muito importante, pessoal. Então, lembrando, esse curso agora está gratuito. O curso, a dinâmica do curso, né, é simples, você tem 8 videoaulas, né, assista até o final para que habilite as perguntas, tem que assistir até o final de cada aula para que habilite as perguntas, você tem umas perguntas para responder, né? São aulas curtas, aí, dinâmicas, que eu acho que vale muito a pena. O curso está gratuito, a gente não sabe por quanto tempo, então, divulgue, né? Acessem nosso curso, eu acho que vale bastante a pena. Acompanhe-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, do Juco Escrita. Sempre tem ótimas dicas para você. Tá bom, pessoal? Eu tenho, como mencionei, tenho trabalhado como editor associado dessa série de livros,
da Springer Nature. A série se chama Nanomedicine and Toxicology. A gente já publicou mais de 15 livros, né? De vários autores, inclusive de alguns autores brasileiros, né? Então, isso tem tudo a ver com esse nosso congresso. Então, se você trabalha nessa área, nessa interface da nano com a biotecnologia, quer publicar um livro com a Springer Nature, ela não cobra nada, né? Te dá uma grande visibilidade. Só entrar em contato comigo ou diretamente no site da Springer Nature. É só procurar pela nossa página, no Medicine and Toxicology Book Series. Então, já fica aqui o convite. Você pode escrever o livro todo, você pode ser o editor desse livro, convidar outros pesquisadores, professores, para cada um escrever alguns capítulos, né? E você pode, então, editar, publicar esse livro conosco, né? Vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, pensem nisso. Essa é a revista na qual eu atuo como editor-chefe, Frontiers in Sensors, na especialidade Biosensors, também os que trabalham na área, sintam-se à vontade para considerar nossa revista para as próximas submissões, certo? Muito bem. Para quem tiver um pouco mais de interesse em outros temas relacionados à escrita científica, mas não tanto, né? Recomendo aqui que vocês deem uma olhada no site do nosso evento anual aqui, que a gente organiza na USP de São Carlos, que é a Escola de Pesquisadores, certo? Recentemente a gente teve a 6ª edição dessa Escola de Pesquisadores, mas antes o evento tinha outro nome, então a gente já está, na verdade, na 12ª edição desse evento. Antes se chamava Semana da Escrita Científica. Todas as edições, as videoaulas, os cursos, as palestras, estão todos disponíveis na nossa página do YouTube, então acesse, né? Um universo de informações sobre escrita de projetos, escrita de artigos científicos, de capítulos de livros, artigos de revisão, metodologia científica, revisão sistemática, grandes palestras sobre agências de fomento, vida de cientistas, né? Palestras aí, mini cursos sobre gerenciadores de referência, Emblem, EndNote. Vale muito a pena acessar esse material, pessoal. E nessa última edição, eu ministrei 2 palestras que eu acho que pode ser de interesse para esse nosso público. Uma eu falo sobre a utilização do ChatGPT como ferramenta de apoio à escrita, então tem muita coisa a se considerar. Recomendo que vocês deem uma olhada nessa nossa palestra. E um outro curso que eu ministrei, esse curso é bastante recente, né, sobre como se preparar para concursos públicos na docência. Né? É lógico que é um curso que tem uma aplicação imediata aí para muitos pós-docs, né? Mas também para doutorandos aí, ou também para mestrandos, né? Vale muito a pena a gente começar a se preocupar com isso já desde o começo da nossa formação como cientista. Então, são ótimas dicas, são boas dicas para te ajudar nos concursos públicos para docência. Então, acessem, divulguem, repassem para os seus contatos, né? Principalmente para os pós-docs. Eu acho que vale muito a pena, pessoal. E, por fim, esse é o nosso grupo de pesquisa de nanomedicina e nanotoxicologia. A gente trabalha na interface de nano com biotecnologia, né? Tanto para a medicina quanto para o agronegócio. Na área de medicina, a gente trabalha aqui, principalmente em nanosistemas para diagnóstico, para medicina regenerativa, para terapia. A gente faz toda a parte de eco e nanotoxicologia também. Aqui são alguns dos nossos, né, nanomateriais, do nosso portfólio, digamos assim. A gente trabalha com qualquer tipo de nanomaterial, a gente pode sintetizar, caracterizar e aplicar nanopartículas metálicas, poliméricas, cerâmicas, nanofibras, nanofios, né? Trabalhamos bastante com teranósticos, principalmente, né, que fazem materiais que são capazes de fazer terapia e diagnóstico ao mesmo tempo, né? Nosso grupo de pesquisa se especializou em manipular membrana celular, extrair membranas celulares, né, de células cancerosas ou normais, e reconstituir essa membrana na forma de um recobrimento para uma nanopartícula, como esse que a gente vê aqui em tela, ou usar essa membrana reconstituída na forma de uma nanocápsula, para levar um fármaco, por exemplo, para um tumor. Tá? Então, uma dessas especialidades do nosso grupo. Aqui são várias nossas linhas de pesquisa, algumas publicações, tá? Mas quero deixar aqui um convite, né? Passeando aqui pelo interior de São Paulo, venha nos visitar, tomar um café, conhecer nosso grupo, vai ser um prazer receber. Aqui estão nossos contatos. E aqui, né, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre nossas linhas de pesquisa, é só nos visitar aqui no na nossa página do nosso grupo de pesquisa. Com isso, a gente termina a nossa primeira aula. Um grande prazer, foi um grande prazer participar com vocês dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.